Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o programa Anjos da Esperança Empreendedores, onde nós reforçamos esse propósito da missão da Novo Tempo, o papel transformador ser um anjo da esperança. E no Anjos 360, você vai ver mais um novo lançamento da Aninha. Você tem um anjinho na sua casa? Então respira fundo. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conversar com a Jocelaine, do Paraná. Um abraço para o pessoal do Paraná, que hoje ela empreende na área de segurança do trabalho. E também nós vamos para São Luís, no Maranhão, para conhecer o testemunho do Ilderval. Um abraço especial para o Maranhão. Ele teve a vida transformada num período de isolamento. E teremos também, você que gosta de sabedoria, conhecimento, no Momento Sebrae, você vai entender como assumir riscos com sabedoria. Você vai fazer um investimento? Ah, Cris, eu sempre tenho um pé atrás, calma. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos refletir sobre quais os riscos nós devemos assumir no dia a dia. Será que tem medida para pecado? Meu querido, você está no Novo Tempo. Mais do que um negócio, aqui é uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. É um prazer especial. Especial porque temos amigos aqui na sintonia, na Conexão da Esperança. Me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança, e aos domingos estou com você, aqui das 11 ao meio-dia e também na nossa reprise às 9h30 da noite. Esse é um programa para empreendedores, mas não é. Você não vai falar aqui só sobre bolsa de valores, investimento. A ideia é que a gente sabe que o empreendedor brasileiro tem desafios, né? Na carga tributária, enfim, na contratação, nas crises que passam. Mas além disso, além do seu CNPJ, a marca que você tem não é o KNAI de atividade da sua empresa, é a marca da promessa. Que além do desafio, você também investe no reino de Deus através da Novo Tempo, sendo um anjo, um doador. E aqui nós temos histórias fantásticas. Como eu falei no programa de hoje, no Anjos 360, agora a gente vai dar uma olhada geral no que acontece na Novo Tempo. É bom demais, né? Já tem duas histórias de esperança, um de empreendedor, vida transformada, Momento Sebrae, um parceiro aqui no nosso programa, e fechamos com a palavra do dia. Tudo isso aqui é falar sobre o reino de Deus. Olha, convida os amigos. Exatamente. Vem contar a sua história. Você que é um empreendedor, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp da produção, tá bom? Então respira fundo, que começa agora o Anjos 360. Transparência total. A gente fala para você sobre os projetos, você doa, vê os projetos em andamento, vê projetos concretizados e a obra do Senhor no ID, é o Anjos 360. Quem vem trazer para a gente essas informações, ele que já foi repórter aqui do programa, é o diretor do programa, J. Terres e o Anjos 360. Como vai, meu amigo Cris? Tudo bem, querido? Melhor agora, Jota. Prazer estar com você. Um prazer também estar com você aí de casa. Como é que está? Como é que está o seu domingo? Está tudo certo por aí? Eu quero falar com você aí que acompanha o nosso programa. Eu trago informações exclusivas aqui para quem é Anjo da Esperança Empreendedor. Já começo falando para você sobre o projeto do Anjinhos da Esperança, que é o Aninha Canta. É um novo canal do nosso YouTube voltado para as crianças, mas também para qualquer criança, na verdade, né, Cris? Até porque esse é um conteúdo para toda a família, mas produzido especificamente para as crianças. A Aninha vai cantar, já está cantando, até porque nós já temos um videoclipe lançado lá com mais de 150 mil visualizações, Cris. Nós lançamos no ano passado este vídeo e nós queremos lançar ao longo de 2026 outros materiais, né, Cris? Até porque nós temos a intenção de que através desse canal muitas crianças conheçam a mensagem de Cristo, conheçam sobre como ser generosos com seus pais, com a comunidade local onde essa criança mora. Então, Cris, através desse canal, a gente já tem ouvido retorno das crianças, né? Algumas crianças já estão com a música na boca, né? Já cantam, já mandam um videozinho aqui pra gente, ou mesmo já tem o interesse de outros canais, de outros vídeos. Quando eles vêm aqui na Novo Tempo, falam com o Diogo, que é o desenhista desse desenho, né, da Aninha, e falam assim, quando é que vai lançar o outro? E aí, Cris, quando é que a gente vai lançar o outro? Olha, um prazer, né, poder ter um projeto ligado para as crianças num mundo tão complicado, né? Então, para você que está em casa, o Jota muito bem falou, uma parceria com a gravadora Novo Tempo, porque a gente já tem um canal da Aninha, no NT Kids, lá você tem vários desenhos, só que agora a Aninha vai ganhar um canal só para ela. Só para ela. Nós nem divulgamos aqui ainda e já tem mais de 150 mil visualizações, vai lá se inscrever, Aninha Canta. E o primeiro projeto é sobre
os 10 mandamentos. Justamente. Uma música que vai falar sobre os 10 mandamentos. E como muito bem falou o Jota, ao longo do ano nós vamos lançar os mandamentos. Então, em 2 anos, a gente vai conseguir lançar todos os 10 mandamentos. Mas a Aninha também tem um irmão, que é o Miguel. Miguelzinho. E muito em breve nós vamos ter canções de ninar para os pequenininhos. Então, para você que gosta de Arautos do Rei, por exemplo, vai ter Arautos do Rei, vai ter Jefferson Pilar. As músicas mais ouvidas da gravadora vão se transformar em canções de ninar, para você colocar já para o seu pequenininho poder ouvir. Então, já segue lá, né? Cantando com a Aninha, porque terão vários lançamentos e a ideia é dar material para a família. Então, tem tanta porcaria no ar, a gente não pode só ficar reclamando, tem tanta porcaria, a gente tem que fazer coisa boa. Né? A ideia não é ficar bravo porque o mundo vai ficar mal. A gente tem que ter melhores filhos para esse mundo, não é verdade, Jota? E está acessível a você que consome qualquer conteúdo no YouTube, você pode ir acessar agora mesmo. Aninha Canta, que você já vai ver esse primeiro material. Mas quer saber, Cris? Vamos assistir? Vamos assistir um trecho dessa música da Aninha Canta, o primeiro mandamento? Vamos cantar com a Aninha então, vamos lá. Canta com a gente, Aninha. Vamos lá, Aninha. Só a Jesus eu devo adorar. Estátua alguma irá me ajudar. O nome de Deus eu não devo zombar. E o sábado é o dia em que vou descansar. Aos meus papais devo obedecer. Nenhum coleguinha eu vou machucar. Os meus amiguinhos não vou ofender. As coisas dos outros não. Pequeno trecho, como você pôde perceber, mas que tem uma emoção, tem uma letra, tem um significado maior. E agora eu quero falar para você que além dos conteúdos em audiovisual, a gente também envia para as crianças que são cadastradas como Anjinhos da Esperança este material que eu tenho em minhas mãos. É a revistinha Anjinhos da Esperança, um material pensado por pedagogos, por pessoas que trabalham com crianças, que entendem o propósito da missão da Novo Tempo. E este material aqui está de cara nova, se você perceber, mostra aqui para a gente, Djalma. Tenta focar aqui um pouquinho melhor. Olha que qualidade de conteúdo. Olha que qualidade de conteúdo. Isso aqui tem curiosidades, tem atividades, né? A gente tem um material riquíssimo aqui. Se você tem uma criança de 0 a 10 anos e tem um interesse de cadastrar a sua criança, você vai mandar uma mensagem para a gente no 12 98176 6630. Vou repetir, 12 98176 6630. O valor mensal é muito simples, R$10. Com R$10 você já cadastra uma criança e pode receber esse material. Mas também, né, Cris, nós temos os Anjinhos Baby, de 0 a 3 anos. E também a gente envia um material exclusivo para essa faixa etária de idade. Mas aí é para ensinar e ajudar os pais, até porque a criança de 0 a 3 anos não sabe ler, né, não sabe identificar imagens, mas o pai sim vai ter um relacionamento maior, instruído através da revista Anjinhos Baby. E agora, Cris, eu quero trazer um outro destaque. Sabe por quê? Porque este ano, 2026, nós estamos completando 20 anos do projeto Anjos da Esperança e as atividades já começaram. A pessoa já começou a fazer os movimentos. Já tem alguns movimentos de bastidores, eu quero trazer para você em primeira mão, que é o seguinte: nós estamos lançando, na verdade, nós estamos gravando os 20 anos do projeto Anjos da Esperança em comemoração a essa data tão importante, em parceria com o Bom de Bíblia. É esse programa que a gente tanto gosta aqui da nossa grade de programação e eles estão gravando uma temporada exclusiva somente com doadores. É isso mesmo. Se você gosta do projeto, se você gosta do Bom de Bíblia, em breve, em maio, você vai ver uma temporada. Eu quero até pedir para a equipe aqui já colocar aqui algumas imagens dessa temporada, que olha, está imperdível. São 8 participantes que fizeram uma prova prévia, né, para saber se eles realmente já são até bons de Bíblia, mas no final eles vão receber um prêmio exclusivo de R$2.500. O primeiro lugar, né, vai receber um prêmio de R$2.500 em compras na Casa Publicadora Brasileira e uma viagem missionária em algum lugar da América do Sul. Aqui você já confere imagens do André Leite, né, com as comemorações, com imagens ilustrativas aqui desse programa tão especial que vai ao ar sempre de segunda a quinta às 9h30 da noite. Então, em breve, eu quero trazer para você, já estou trazendo esse breve destaque aqui para você, mas em maio, sim, aí sim começa a nova temporada do Bom de Bíblia, especial de 20 anos do projeto Anjos da Esperança. E para finalizar, Cris, eu quero trazer para você de casa o que a gente se propõe a fazer aqui no Novo Tempo, que é economizar em tudo que a gente faz.
nós, como Rede Novo Tempo, nós estamos divulgando o boleto anual. É isso mesmo. A partir de então, que era dificultoso, né, você fazer a sua doação via boleto, via carnê, agora a gente está enviando para casa das pessoas e nós já enviamos, né, Cris? Nós já enviamos e esse público tão querido que é o Anjo da Esperança recebe esse material, pega esse material e faz a sua doação programática, né? Só que isso a gente economiza, porque se a gente enviasse um boleto por mês, nós gastaríamos um pouquinho mais. Mas quando a gente envia de uma só vez, né, Cris? A gente economiza e bastante. Foi um estudo, né? Porque as pessoas batiam na Novo Tempo falando, eu quero doar, mas o meu boleto não chega. Aí estudamos com os Correios que talvez um material de 59 gramas pudesse pagar um envio rastreado. A gente sabe se chegou na sua casa, se você não recebeu, por quê? A ideia é que você tenha o seu boleto. E o que acontece? A gente acaba economizando porque o reenvio, né, é menor, então a gente fica reenviando papel. E a pessoa, às vezes, também quando descobre que não chega e tem dificuldade, ela pede o boleto por e-mail, ela troca, né, o jeito que ela quer doar para cartão de crédito ou o próprio Pix automático. Então a ideia agora é usar a tecnologia e os processos para cuidar do que é de Deus. Sem dúvida. É economizar envio, papel e fazer com o nosso doador. Imagina, você quer doar e o boleto não chega. É complicado, não é verdade? E a gente oferece todas as formas de pagamento e uma delas é o próprio boleto anual. E quer saber? Vamos falar lá com o Derek Souza, ele que é o coordenador da nossa central de relacionamento do Anjo da Esperança. Ele tem uma palavrinha para a gente. Confira comigo. Acho que o ponto principal é o zelo pelo valor que o doador ele contribui para a gente. A gente fazia envios durante o ano, muitas vezes de 3 em 3 meses. Então eram 3 envios. A gente decidiu aqui, como administração, nosso projeto, a realizar um carnê anual. Então a gente faz um envio durante o ano, chega para a pessoa e ela consegue também se organizar ali nos 12 meses para conseguir estar com a gente e manter todo o nosso projeto. Não tem nenhuma implicação negativa para o doador. Cada boleto ele tem 59 dias para realizar o pagamento. Caso não ocorra, não tem juros, não tem multa, basta o doador ele não realizar o pagamento, desconsiderar e qualquer dúvida pode entrar em contato com o atendimento. Você quer receber o seu boleto anual em casa? Então mande uma mensagem para a gente agora mesmo por meio do WhatsApp, que é o 12 981 76 6630. Cris, no próximo domingo eu volto com mais notícias aqui no Anjo 360. Obrigado. Jota, é sempre uma honra te receber, porque aqui traz as novidades e a transparência para o nosso doador. Um abraço. Muito bem, meu querido, uma honra estar com você aí no seu domingo, na sua casa, no seu smartphone, onde você estiver. Que Deus abençoe sua vida, sua jornada. E aqui é transparência, como eu falei para você. A gente fala do projeto, você vê ele sendo construído, ele sendo entregue para a honra e glória do Senhor. E a ideia é essa. Essa é a transparência de um projeto chamado Anjos da Esperança, que você participa, seja com o seu CPF, né? Seja com o CNPJ, com o empreendedor, mas principalmente com o seu coração. Vamos fazer o seguinte, o programa só está começando, nada de trocar de canal. Já depois do intervalo nós temos histórias de esperança, 2 histórias fantásticas. A Jocelaine tem uma história fantástica lá do Paraná, um abraço para o Sul. Ela é empreendedora na área de segurança do trabalho. E o Erdeval, ele que conheceu a palavra de Deus por meio da Novo Tempo. Olha essa ferramenta ativa que Deus usa, não é qualquer televisão, qualquer rádio. É uma ferramenta de Deus no qual você participa, na democracia da esperança, cada um juntando um pouquinho e fazendo a diferença. Vamos fazer o seguinte, ainda hoje temos a palavra do dia. Não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já. É o Anjos da Esperança Empreendedores, mais do que um negócio, uma missão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei que o nosso DNA aqui é a missão e transformar vidas. Quem transforma? Quem toca é o Espírito Santo. E a pessoa que recebe isso, ela é tocada por Deus através de você, que é um Anjo da Esperança, através de uma rede de comunicação, que não é qualquer TV, rádio, web. O propósito realmente é levar informação para as pessoas do reino de Deus, a palavra viva que transforma. Bênção? Amém. E falando nisso, nós temos histórias de esperança. Nós vamos dar um pulinho no Paraná. A gente vai conhecer aí uma empreendedora que tem uma história desde 2013 com a Novo Tempo. E a ideia é você entender o quanto Deus usa. Pequenos programas, pequenas ações, a sua doação, a sua entrega, você compartilhando, você orando pela Novo Tempo. Que bênção. Vamos fazer o seguinte? Vamos agora conversar com a Jocelaine, ela que é do Paraná,
Ela está aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história com a Novo Tempo. Jocelaine, seja muito bem-vinda ao nosso Anjos da Esperança Empreendedores. É uma honra você tirar um tempinho aí do seu dia a dia para compartilhar com a gente a sua história, porque quando a gente dá um pouquinho do tempo, dá um pouquinho da vida, né? E a gente tem uma honra de receber a sua história, que tem tudo a ver com a Novo Tempo e com o que a gente faz aqui. Seja muito bem-vinda, querida, uma honra recebê-la. Obrigada, e a honra é toda minha por poder fazer parte de um programa no qual tem sido bênção na nossa vida e na vida de outras pessoas. Amém, amém. E para o pessoal de casa poder entender, conta pra gente como você conheceu a Novo Tempo, como a programação contribuiu, né, para você compreender melhor a Bíblia. Sabe por quê, Jocelaine? Porque isso que a gente faz aqui, né, não pode ser só TV, só rádio, né? A gente fala do reino. E quando a gente encontra a verdade, né, a verdade chega em alguém, mostra que é muito além do Cristo pecador ou de algum pastor. É Deus tocando os corações e você teve esse encontro especial. Conta pra gente. Muito bem, no ano de 2013, eu estava procurando um canal, provavelmente para os meus filhos menores assistir, e eu me deparei com o canal da Novo Tempo, e não me recordo exatamente qual o programa que estava passando, mas me tocou profundamente da forma com que aquela mensagem estava sendo passada. Desde então, eu nunca mais parei de assistir a Novo Tempo. Eu nasci em lar cristão, minha fé foi desenvolvida muito cedo, mas eu sempre tive dificuldade para interpretar a Bíblia. E muitas perguntas, muitas dúvidas, e a partir dali eu fidelizei em acompanhar vários programas a Novo Tempo que foram bênçãos para a minha vida e para a minha família. Amém. Você morava então no interior do Paraná, depois você teve um momento que você mudou para Franca, você teve dificuldades aí, mas conta pra gente essa mudança, esse trajeto, né, de como funcionou essa questão que você estava no interior do Paraná, depois você estava em Franca, teve essas dificuldades para frequentar até uma igreja, qual foi a importância do Novo Tempo para você nesse momento? Eu sei que esse passo a passo Deus vai revelando, vai abrindo os nossos olhos, vai dando oportunidade. É tão lindo a gente poder saber que Deus tem 8 bilhões de pessoas, mas Deus se preocupa com cada detalhe da vida da Jocelaine. Amém, é verdade. No mesmo ano de 2013, após descobrir que na cidade tinha uma igreja adventista, eu fui procurar e descobri que os cultos, né, eram 3 vezes na semana e eu fui pela primeira vez no sábado. E o meu primeiro culto, por conta dos meus meninos pequenininhos, eu passei o culto todo na salinha do infantil com as crianças. Então, não participei do culto dentro da igreja. E a partir dali, houve uma mudança profissional na vida do meu marido e nós precisamos nos mudar para Franca. Lá em Franca, São Paulo, eu comecei a buscar, né, tem o site Encontre uma Igreja, e eu comecei a procurar onde que tinha em Franca, mas o meu GPS não colaborou, porque por umas 2 ou 3 vezes a gente buscou a igreja e o nosso GPS não conseguia localizar a igreja. Mas mesmo assim, a gente não desistiu, continuamos buscando e aprendendo através da TV Novo Tempo. Então, nós não podemos estar frequentando a igreja, mas a Novo Tempo nos deu essa oportunidade e facilitou esses momentos nossos de aprendizagem e de crescimento da fé com Deus, através das mensagens dos apresentadores, né, que ali são usados pelo Espírito Santo. E aí a gente seguiu assim, sem ir na igreja, por volta de quase 1 ano, pela questão da gente não localizar, e eu confesso que eu desisti porque a gente se arrumava para ir para o culto e voltava embora, porque a gente não encontrava a igreja. E teve uma noite que o meu marido não estava bem de saúde nesse período, e nós estávamos assistindo um programa de TV, eu acho que era por volta de umas 3 horas da manhã, ele não conseguia dormir, e era a Arena do Futuro. E o apresentador nos pediu para que quem estivesse assistindo, que através da mensagem que ele passou ali, era para se levantar, se colocar na presença de Deus ali e entregar a vida para Jesus, né? E aí eu e meu marido fizemos isso. Ele não estava bem naquele momento, nós estávamos num momento complicado das nossas vidas na área da saúde, e foi
através desse momento que Deus começou a movimentar as coisas em nossa vida. Bem, só faltou converter esse GPS. Depois a gente fala sobre isso, vai dar tudo certo. Mas até um certo momento, né, só o teu esposo acaba trabalhando, né, mas você sentia também no teu coração uma vontade de ajudar os seus pais, ajudar outras pessoas. Você estava conhecendo Deus de uma forma tão bela e, ao mesmo tempo, Deus te deu um presente, que é começar um novo projeto, né, com um verdadeiro sócio. Conta pra gente esse momento também, Jocelaine. Sim, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Então sempre participei da renda do lar dos meus pais, e eu também me casei muito jovem. E o meu marido, né, com a graça de Deus, sempre foi o nosso provedor, né, em nosso lar. E sempre foi uma bênção. E então, aquele desejo de ter a minha renda, de poder ajudar pessoas, inclusive eu tinha um desejo muito forte no meu coração de entregar para os meus pais uma qualidade de vida melhor. E aí eu comecei a orar, porque a minha vida começou um pouquinho ao contrário. Então, eu me casei jovem, fui mãe jovem, depois o meu marido investiu na minha formação, sou formada em educação física, e aí que chega o ponto, né, da JJ-EPIs, que aí eu falei, ok, estou formada, mas desde então, todos esses anos, eu sempre orei e falava, Senhor, eu quero ter a minha renda, eu quero ter, né, o meu dinheiro, eu quero fazer muito propósito, eu quero dizimar, eu quero ofertar, e inclusive, né, ser anjo da esperança. E eu falei, quando o Senhor achar que é o momento, que o Senhor me dê essa oportunidade, né, me dê essa chance. E foi aí que o meu marido, que é um empreendedor, que hoje faz parte de uma grande empresa, me deu a ideia. Na época, ele era sócio de uma distribuidora de EPI e ele me concedeu a parte dele. E aí que eu falo que eu saí da maternidade e do lar para uma empresa, e aí eu tive que aprender tudo do zero. Gente, que história linda, né? Olha, desde 2013, Deus batendo ao seu coração de uma forma tão bela, mostrando o Evangelho, você tentando buscar, encontrando a igreja, o GPS não se converte, mas o teu coração está aberto. Deus coloca um sonho no teu coração, a consciência, né? Um marido com um olhar muito generoso, né? Casou cedo, deixa eu investir agora em você, estou aqui também, você quer empreender, porque o homem não é só falar grosso, né? Líder de casa é ter uma companheira ao lado. Manda um abraço para esse maridão aí, tá bom? Qual o nome do maridão, Jocelaine? É Valdemir Bastos. Um abraço, Bastos, viu? Ó, tá aqui, ó, falando de você. Que bênção. Esse é o reino, né? A família. Agora, o que tocou no teu coração, porque eu vi que você estava com vontade de participar da obra de Deus, como que você sentiu essa vontade de se tornar um anjo da esperança? Surgiu a partir do momento em que eu recebi, né, esse presente de Deus através da vida do meu marido para administrar JJ, e que inclusive JJ em homenagem aos meus filhos, João Vitor e João Pedro, são 2 J's. E aí eu falei, bom, eu tinha um propósito com Deus, né, que quando ele me desse a condição, né, de ter a minha renda e poder ajudar outras pessoas, inclusive, né, conseguir dar qualidade de vida para meus pais, conseguir ser bênção na vida de outras pessoas, chegou o momento em que o Espírito Santo me lembrou, né? Então, aí entra os dízimos e as ofertas, no qual eu poderia fazer isso partindo de mim. E então, eu me cadastrei no Anjos da Esperança. Desde então, passamos a todo mês fazer os pagamentos, sendo fiel, tanto dízimos e nas ofertas, quanto no boleto que a gente recebe todos os meses do Anjo da Esperança. Por que eu tomei essa decisão em relação ao Anjo da Esperança? Porque foi uma bênção para a minha vida, para a vida da minha família, para o crescimento espiritual e formação dos meus filhos, né? Uma das bênçãos que eu recebi do Senhor era o sonho que eu conheci a escola adventista através da TV Novo Tempo. E o meu sonho, desde que eu vi a escola, eu passei a orar também. Então, eu costumo dizer assim, que sempre que eu sonho com algo, eu dobro meu joelho. E aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade, onde eu estava morando não tinha como colocar os meus filhos na escola adventista. E então eu comecei a orar ao Senhor, sendo o anjo da esperança, buscando os meus sonhos do Senhor.
E aí que veio a mudança radical com um propósito único, nos mudar de cidade para a formação dos nossos filhos na escola adventista. E nós nos mudamos com esse propósito, principalmente, e hoje eles são alunos adventistas. O João Vitor se forma esse ano, o João Pedro se forma ano que vem. E desde então, ser anjo da esperança, ser fiel ao Senhor, dos propósitos que Ele colocou no meu coração, tem sido bênçãos inúmeras. Deus seja louvado, Jocelaine. Olha, quero encerrar aqui, a gente poderia passar aqui um tempão conversando, porque história de vida transformada chega ao nosso coração, chega em quem está em casa agora, mas eu fico muito feliz de que a Novo Tempo tem sido uma ferramenta de Deus, porque é Ele que transforma, é o Espírito que toca, e que esse Espírito continue na sua vida até a volta de Cristo, que a sua família seja um pedacinho da igreja, um pedacinho do céu, que o teu casamento seja protegido pelo Pai, que você traga muitas pessoas para o reino e obrigado, saiba que a sua doação transforma vidas para que mais Jocelaines possam ser tocadas e possam ter um pedacinho no céu, mesmo nesse mundo mau, a gente tem a luz de Deus, que é a presença do Pai. Em breve a gente vai ver essa luz face a face. Um abraço para você, querida, que Deus te abençoe. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Você aí de casa, você sentiu no teu coração essa história? Verdade. E eu quero falar com você em casa agora com bastante carinho. Tanto para você que conhece a Bíblia, para você que talvez ainda não conhece, mas sente alguma coisa está diferente no mundo. Olha só, você está vendo essa história de vida transformada? A escuridão está aí, mas existe luz. Mas quando nós olhamos para as notícias, a gente vê guerra, conflitos políticos, e distorção moral, crises morais, famílias quebradas, pessoas que estão emocionalmente esgotadas. Aí gera uma sensação de que o mundo está perdendo o rumo, não é verdade? Eu digo para você ainda com respeito, com sinceridade, que a Bíblia já estava prevendo esses acontecimentos aqui. Mas o problema é que junto com esses sinais também surgiram muitas confusões. Eu digo para você, na internet, você vê teorias de especulação, de conspiração, você vê pessoas colocando o anticristo toda hora, troca o papa, troca um político e as pessoas querem se agarrar em algo, né? E a marca da besta? Gera medo, deixa as pessoas perdidas. Como a Bíblia alerta que o engano nos últimos dias seria sutil, entender o que ela realmente ensina, é um momento agora muito mais importante do que ouvir as opiniões do ser humano, meu querido. E pensando nisso, a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou a revista Esperança e Eventos Finais. Está aqui do meu lado, ó, desse ladinho aqui. Um material especial que vai ser lançado agora em abril. É um curso bíblico de graça, disponível em formato tanto no físico, no papel, quanto no digital. Tem uma linguagem bem simples, né, para explicar uma base equilibrada os livros de Daniel e Apocalipse. Eu vou dizer mais, hein? O conteúdo aborda 8 temas essenciais: o real significado do anticristo, o engano final, as 7 últimas pragas, o juízo de Deus, a volta de Jesus, o milênio, a nova terra, tudo isso focando em trazer esperança, preparo espiritual, em vez de medo. Então eu digo para você, meu querido, eu convido você a se tornar um anjo da esperança. Eu convido você a entender para onde a Novo Tempo está indo. Quer entender um pouquinho mais dessa campanha? Acompanha conosco agora no VT. É o início de um conflito sem precedentes. O pior deve acontecer. Neste mês de março, a sua doação irá ajudar a Novo Tempo a produzir e distribuir gratuitamente a revista Esperança e Eventos Finais, um guia de estudo bíblico inspirado nos livros de Daniel e Apocalipse, preparado para mostrar que Deus está no controle da história. Doe agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Muito bem, queridos. Você entendeu aí qual é o nosso propósito? O mundo está balançado, cheio de informações, mas não são informações reais. A gente precisa ir à Bíblia. E nós vamos produzir e enviar de graça o Eventos Finais. Cris, o que eu faço? Você já é um anjo da esperança? Faça a sua doação do mês, amém. Mas faça uma doação extra, a mais. Você pode doar agora através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Qualquer valor, com R$50 você envia 10 estudos bíblicos, 10 famílias são impactadas por essa verdade que o mundo está precisando. E você que já foi um anjo da esperança, não tem problema. Você já tem o nosso cadastro conosco. A partir de que você fazer um Pix, a gente já
entra aqui no seu cadastro automático. Então não precisa fazer nada. Faz a sua doação no Pix, que é fácil. E para você que quer se tornar um anjo ou quer doar de uma outra forma, tem o nosso WhatsApp, que é o 1298176, está aqui, ó, 6630. Falo, quero doar, quero voltar a doar. A nossa equipe entra em contato com você, te liga ou responde no WhatsApp. O valor é você que escolhe. Faça parte desse time que leva o Evangelho. A vida passa rápido demais para a gente não poder investir no reino de Deus. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, enquanto você faz a sua doação, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. É sempre uma honra ter você na sintonia, na conexão da esperança. Eu vou dizer uma coisa para você. Tanto o Anjos da Esperança Empreendedores, Anjinhos, o Anjos, se você tiver um ótimo cenário ok, nós temos câmeras, mas se não tiver vida transformada, é qualquer televisão. Jogando sério com você. E você não está aqui na sintonia da esperança, no canal da esperança, porque só quer acompanhar entretenimento. Aqui é conversa para o reino. Eu digo para você que o suprassumo, a matéria-prima dessa rede de comunicação são vidas transformadas. E olha só, hein? O Hildemar, ele tem uma história marcada. Vamos voltar aqui o nome dele, eu não vou pecar, tá? Hilderval está aqui. Acertei, diretora? Hilderval, vou chamar ele de Derval. Derval, para não errar o seu nome, vou chamar de Derval. Mas um abraço especial. Hilderval, acertei. E ele tem uma história marcada por uma promessa feita na infância. A certeza da companhia de Deus, independentemente do que acontecesse. E o Derval tem essa história para compartilhar com a gente. Você quer ouvir? Você de casa? Então faz o seguinte agora, ó. Baixa o volume aí do liquidificador, isso, acalma a casa, porque vem histórias de vidas transformadas no Anjos da Esperança Empreendedores. Pode rodar. Todas as vezes que meu pai ia viajar, levantávamos de madrugada para nos despedirmos, eu e os outros irmãos. E ele sempre recitava esse versículo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim está o Senhor em volta do seu povo. Eu sou Hilderval Marques Costa, nascido em São Luís do Maranhão. Meu pai era um grande homem religioso que até hoje eu guardo memórias dele e foi com que aonde eu aprendi a palavra de Deus. Perdi meu pai quando eu tinha 17 anos e pai era o esteio da família. Ele morreu, eu abandonei os caminhos de Deus e fui para o mundo. Nesse percurso no mundo eu passei 43 anos fora da igreja. Foi um período amargo porque eu passei 43 anos no mundo, bebia, fumava, fazia tudo no mundo. Mas uma coisa que eu nunca esqueci, mesmo estando no mundo, eu nunca dormi mesmo bêbado sem orar, porque eu nunca esqueci de Deus. Chego até a me emocionar falando isso. A chave da virada foi na pandemia, quando eu me encontrava trancado porque eu sou cardíaco, tinha 60 anos e tive asma. Era um pretexto total para se o vírus me pegasse, eu era um morto. E aí eu me tranquei no quarto, desci rápido para comer. E lá eu tive um impacto de conhecer Jesus através da televisão da Novo Tempo. Então, certa manhã, eu assistindo a televisão, só mortes. Nós estávamos aí em São Luís, em lockdown, ninguém podia sair para lugar nenhum. E eu olhei uma poca voando na minha frente, eu comecei a coçar os olhos e tive aquele impacto, aquela visão. Eu digo, essa televisão está me deixando doido, eu vou mudar de canal. E peguei o controle da televisão, que era Sky, e apertei, foi certinho na Novo Tempo. Ali o Espírito Santo agiu e me converteu naquele momento. E aí a história não ficou aí. Eu levei para minha irmã, que já tinha voltado para a igreja. Ela me passou para outro Luiz, que é o Luiz Cláudio, outro pastor. E ele me ligou e começou a passar estudo para mim. Aí eu me interessei logo, minha irmã me deu uma Bíblia e eu me interessei. O Espírito Santo agiu naquele momento da minha conversão. E se não fosse Novo Tempo, eu não estaria aqui hoje. Eu conheci a Novo Tempo, eu acho que no dia 15, 16. E quando foi uma semana depois eu batizei. A igreja foi aberta só para me batizar. Meu trabalho missionário começou tudo isso em 2022.
junto com o pastor João, na distribuição de livros. E de lá para cá, Deus me tocou que essa é a minha missão. A minha missão é entregar livros. Já entreguei para mais de 3.500 livros, quase no Maranhão todo. Toda viagem que eu faço pelo Ministério do Trabalho, eu levo 1 a 2 caixas de livro. E é uma missão muito grande, que hoje já estou pegando um livro direto da Atuí São Paulo, da CPB de São Paulo. Enquanto meu pai naquele tempo vendia livro, hoje eu faço trabalho no sinal de distribuir livro, dar de graça. Deus seja louvado, amém? E o Derval? E Derval, os amigos já colocaram um apelido em você, eu vi ali no escrito Vavá. Me permita, Vavá. Que bênção, o teu choro chegou no meu coração, a tua emoção de encontrar Cristo Jesus. Quando Deus nos alcança, Vavá, Ele transforma passado em testemunho e dá um novo sentido para a nossa história, amém? O que era distância se torna missão, o que era silêncio se torna proclamação. Eu digo para você agora, você que está em casa agora, você vê o porquê que nós estamos aqui? Estamos aqui para levar o Evangelho, seja na rádio, na TV, na web, uma televisão que manda estudo bíblico de graça. Onde é que nasce esse estudo bíblico? Olha, escreve estudo bíblico. Inclusive, nesse mês, nós estamos arrecadando recursos para enviar um estudo bíblico chamado Eventos Finais. Olha, nós temos aí guerras, país, nação contra nação, doenças, catástrofes. Mas calma, ainda não é o fim. É o momento de levar o Evangelho. E essa revista vai falar sobre Apocalipse, Daniel, vai trabalhar sobre o Anticristo, as 7 últimas pragas, um material especial. Mas o que é a marca da besta que tanto se fala? A Bíblia tem respostas. Meu querido, essa é uma oportunidade de você cristão, eu também, você anjo da esperança, fazer a diferença. Você que já é um anjo da esperança, faça a sua doação do mês, mas separe uma doação extra nesse mês para esse projeto, enviar essa revista, porque a cada R$5, uma revista é enviada. A cada R$50, 10 famílias são impactadas. A gente pode contar com você, você pode fazer uma doação através da chave Pix aqui, que é o e-mail. Vá no seu aplicativo, coloque Pix e escreva a chave. Vai aparecer os dados da Novo Tempo e você escolhe o valor extra. Para você que já faz um tempinho sem doar, mas tem cadastro conosco, quando você faz o Pix, o seu cadastro é reativado automaticamente. Pronto. Cris, eu posso agora, na palma da sua mão. Escolha um valor e volte. Comece o ano já dando um primeiro passo em direção ao reino de Deus. E para você que nunca doou, quer se tornar um anjo da esperança, você escolhe o valor, onde doar, se é através do boleto, a forma, né? Se é através do cartão ou do Pix automático. O WhatsApp está na tela. Fala, quero doar. E a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? E a gente dá continuidade ao nosso Anjos da Esperança Empreendedores. E agora teremos o Momento Sebrae. Você gosta das dicas? Nesse episódio, o Paulo Ceredo ele vai explicar a diferença entre metas e objetivos e a ideia de como definir de forma clara e eficiente. Falando até parece fácil, né? Mas como é que funciona? Para cada decisão existe um risco. Mas como assumir essa responsabilidade com o quê? Sabedoria. Então você vai acompanhar com a gente agora e vai entender de uma forma bem didática, prática, para você colocar no seu projeto, na sua empresa ou no seu futuro negócio aí. Você que está vendo o programa e se motivando. Que Deus te abençoe. Uma dica gratuita do Sebrae aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Pode rodar. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Nós estamos numa sequência de programas, fruto de uma parceria com a TV Novo Tempo e com o Sebrae, para falar do tema de empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre assumir riscos calculados, mais um comportamento empreendedor. Falamos sobre propósito, falamos sobre metas e agora sobre assumir riscos. Há uma diferença entre assumir um risco e arriscar-se. Veja, assumir um risco significa agir para reduzir os riscos que eu vou ter que enfrentar. A atividade empreendedora necessariamente envolve risco. Não existe empreendedorismo de zero risco. Isso é uma fantasia. Aliás, se alguém te prometer isso, não acredite. Há uma diferença entre arriscar-se. Me permita fazer uma analogia simples. Vamos pensar que eu estou aqui em casa assistindo um programa de aventura e eu vejo um pessoal fazendo ali uma atividade de rapel, descendo uma encosta pendurado em corda. Eu acho aquilo tudo muito bonito, eu acho aquilo tudo muito legal e eu me motivo a experimentar isso. Olha, gostaria de fazer isso.
Aí, próximo final de semana, eu passo em alguma loja de material de construção, agropecuária e compro ali logo uns 50, 60 metros de corda. Escolho uma encosta de uma montanha, uma cachoeira, algum lugar que eu possa me pendurar, amarro essa corda, me penduro e desço. Eu estou me arriscando ou eu estou assumindo risco? Obviamente que eu estou me arriscando. Eu não tenho informação, eu não tenho treinamento, eu nem sei direito o que eu estou fazendo. O problema é que tem muita gente que empreende no nosso país dessa maneira. Numa mesa de jantar, num final de semana, num churrasco, ou muito triste com o emprego que eu tenho, e eu resolvo assumir aquela frase do dito popular: quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus. O problema é que não dá para empreender dessa maneira. A maioria das pessoas que enveredam numa atividade, num projeto, sem que tenham o mínimo de preparo interior, tende a ficar pelo caminho. São poucos aqueles que acabam acertando. E normalmente os que acertam é porque durante a jornada acertam o passo. Assumir um risco significa você calcular. Lembra como nós falamos sobre saber onde eu quero chegar e por que eu quero chegar em determinado lugar? Que eu estou falando sobre propósito, relevância e importância disso, eu já começo a reduzir o risco por aí. Eu não estou fazendo qualquer coisa por qualquer motivo. Assumir risco também significa ter a motivação correta, fazer o que eu pretendo, realizar o projeto que eu pretendo empreender, mas conforme algo que tenha importância e relevância para mim, porque senão eu abandono pelo caminho. Também significa fazer busca de informação, planejamento, estudar, tomar decisões, coisas que nós vamos trabalhar nos próximos programas que nós temos pela frente. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para sair arriscando. Também, como disse anteriormente, não existe como você empreender nenhum tipo de atividade de investimento e realização sem que você, obrigatoriamente, não tenha que assumir os riscos. A imprevisibilidade, o futuro, o que vai acontecer, nós ainda não temos domínio. Mas nós podemos, sim, tendo atividade de planejamento, podemos sim, trabalhando melhor as decisões que nós temos para tomar, sabendo o que eu tenho para fazer, escrevendo os objetivos que eu tenho, eu consigo reduzir o impacto das mudanças que nós temos no futuro. Aqueles que tinham bom planejamento e tinham seus riscos calculados, certamente enfrentaram melhor tudo aquilo que nós vivemos recentemente com a pandemia. Calcular riscos. Essa é a dica de hoje. Paulo Sereda, um abraço especial para o Sebrae, que faz um trabalho especial no Brasil aqui, né? Na questão de empreender com informação, com qualidade, com dados. E aqui na Novo Tempo, eles doam tempo. O Paulo Sereda vem, não cobra nada. O S também, né? O Sebrae, de maneira alguma, nos cobra algum valor. Pelo contrário, cede a sua sabedoria e o seu tempo para a gente poder ter informação com qualidade. Vai um abraço para o Sebrae. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Sebrae? Acesse o site do sebrae.com.br e lá você vai ter ali informações especiais, dicas gratuitas, cursos, né? Para você que quer empreender, dá um pulinho lá. E para você que quer rever os momentos Sebrae aqui do programa, vá no nosso canal do YouTube, tá bom? É Anjos da Esperança. Você vai ativar o sininho, vai seguir, lá você vai ter todos os projetos ali, você tem Anjos da Esperança, Chá com Esperança, reportagem, testemunhos e vai ter uma playlist só do Momento Sebrae para você que perdeu todas as outras informações. A gente cuida de você, tá bom? Falando em cuidar de você, nós vamos para um breve intervalo. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem corrido riscos na vida espiritual? Até que ponto é a medida do pecado? Eu fico pertinho, longe? Como é que funciona essa questão de correr risco no momento espiritual da vida, que é a nossa base, né? É lá no reino de Deus, onde as coisas serão acrescentadas após. Então, se a gente corre risco aqui, como é que funciona no reino de Deus? A gente tem um grande conflito. Como que lida com essa questão do pecado e correr risco no dia a dia? Vamos fazer o seguinte, a gente tem um intervalo de 2 minutinhos, não sai daí. A gente volta com a palavra de Deus para te dar um abraço, ou nessa manhã ou nessa noite, aqui no nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores.
Então, estamos no último bloco, seja muito bem-vindo. E, como sempre, nós terminamos no alto, com a Bíblia. E hoje nós falamos muito sobre risco. Empreender assume risco. E é claro, né, que quem não assume risco não cresce. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita, né? Que tipo de risco o cristão pode assumir? Vamos fazer o seguinte? Convido você a pegar a sua Bíblia, seja digital, seja ela física, onde estiver, porque está começando agora a Palavra do Dia. Que tipo de risco o cristão jamais deve brincar? Tem gente que brinca com fogo. Aqui nós não estamos falando de videogame, né? Seu filho tem um videogame? Perdeu uma vida, a gente reinicia, está tudo certo. Aqui é vida real. Meu querido, aqui é casamento, é caráter, é família, é eternidade. Mateus 16, 25, Jesus disse. Abra sua Bíblia em Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Meus queridos, os discípulos entenderam isso aqui. Esse é um risco tremendo. Eles sabiam que pregar o Evangelho poderia custar a vida deles. Eu digo mais, custou. Logo à frente, em Atos, lá em Atos 5:41, diz que eles se retiraram alegres por terem sido considerados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Perder a vida por Cristo não é prejuízo, meu querido, é honra. Olha, você que é empreendedor, você assume um risco por lucro, tá tudo certo. O cristão assume risco por propósito. Atenção, você de casa, talvez você seja o único cristão da sua casa. Talvez você seja o único cristão na sua empresa. Talvez você seja rejeitado por causa da sua fé. Mas eu digo mais, a fidelidade a Deus nunca é um investimento perdido. Agora, existe um outro tipo de risco. Não é o risco da fé, é o risco do pecado. E aqui entra uma pergunta que é mais perigosa. Qual é a distância? Qual é a distância exata do pecado que eu posso manter sem cair? Essa pergunta já está errada. Você vai ali em 1 Coríntios 6,18 e fala, fugir da impureza. Não é para você administrar, é fugir, meu querido. O cristão não mede distância do pecado, ele foge. Davi ele não caiu no campo de batalha. Davi não caiu no campo de batalha. Ele caiu na varanda da casa dele. Ele viu, ele chamou, manda subir. E ele pecou. E um abismo chamou um outro abismo. Ele viu, ele abraçou, ele traiu, ele mentiu, ele matou. Mas, Cris, como é que funciona? Davi caiu porque viu? Davi não caiu porque viu. Ele caiu porque ficou olhando. E eu falo isso até para minha esposa, sabia? Estou no shopping com ela. A gente dobrou ali, né? No shopping, uma loja, de repente uma mulher passa e ela está num traje um pouquinho diferente. Eu não tenho como evitar o primeiro olhar. Eu não tenho como evitar. Agora, o primeiro olhar é humano, mas o segundo é de total responsabilidade minha. Eu posso continuar olhando. Jó disse lá em Jó 31, fiz aliança com os meus olhos. Você tem que fazer uma aliança com os teus olhos, porque ninguém começa traindo. Você começa, sabe que jeito? Como Davi, começa olhando. Ninguém começa já num crime. Começa alimentando a mente aqui, ó. Ninguém começa destruindo um casamento. Começa costurando ideias erradas lá onde? No coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não posso evitar que os pássaros sobrevoem a minha cabeça. E quem fala isso, sabe quem é? Lutero. Mas eu posso impedir que eles façam ninho. O pecado começa no pensamento. Depois vira uma conversinha, depois vira uma justificativa, né? Ai, o meu marido não me entende, eu tenho que buscar carinho fora, ela não me valoriza, por isso que eu busco amor. Ai, eu mereço ser feliz. Assinado Satanás. Mas algo pior não melhora o meu ruim. Ah, porque ele está fazendo isso, eu vou fazer um erro. Não. Se você se mede pelo erro dos outros, você cai e você é medíocre. Essa é a medida do erro. Esse é um risco que não vale a pena. O risco de não resolver o seu casamento diante do trono de Deus. O risco de buscar fuga na carne em vez de buscar cura no seu coração com o Senhor. O empresário fala sobre gestão de risco. O cristão precisa falar sobre gestão da tua alma.
E o cristão, como falamos aqui, não testa a resistência do pecado. O cristão, ele preserva a santidade, meu querido. Falando ainda sobre a Bíblia, José não negociou com a mulher de Potifar. Ele correu, está lá em Gênesis, né? Diz que ele deixou a capa, fugiu. Não tem conversa que não precisa continuar. Tem conversinha com a vizinha ali. Olha, foi para um outro lado, corta. Tem link que você recebe dos teus amigos que não precisa abrir. Tem amizade que precisa de limite, queridos. Você tem que ser sal. O maior risco da vida não é falir financeiramente, é falir moralmente. Você pode reconstruir tua empresa, mas em algumas quedas vão deixar cicatrizes na família, nos teus filhos, na alma. E tem outro risco que nós corremos, o risco da covardia espiritual. Você tem vergonha de falar de Jesus? Vergonha de se posicionar com amor, com verdade? Pedro falou que não conhecia lá, lembra? Em Mateus 26, 72, eu não conheço esse homem. Aí, em vez de fugir do pecado, às vezes a gente abraça o pecado. A nossa vergonha, em vez de se posicionar com firmeza, a gente se cala diante do medo. Você, empresário, você exige coragem, né? E a santidade que nós estamos falando aqui exige vigilância. Eu digo para você que o pecado ele não chega gritando para você. Ele sussurra, ele diz assim, é só dessa vez. É só uma conversinha, está tudo bem, nada a ver. É só um clique, é só um videozinho dos amigos. Lembra que falamos aqui sobre Davi? Um abismo chama outro abismo. Por isso o cristão ele não pergunta até onde eu posso ir. Sabe qual é a pergunta que ele faz? O que eu estou fazendo aqui nesse momento, o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Você que é empreendedor, você calcula o risco na planilha. O cristão calcula o risco com a Bíblia. Vale a pena assumir o risco de ser fiel, vale a pena assumir o risco de ser rejeitado por amor a Cristo, vale a pena dizer não ao pecado. Se for para arriscar, arrisque perder tudo por Cristo, mas nunca arrisque perder Cristo por nada. Quero orar com você. Vamos falar com o Pai. Querido Senhor, entregamos nossa vida em Tuas mãos, Pai. Pai, nos distancia do pecado, nos dá força para fugir, a nossa carne não é fácil. Pai, eu nem mereço estar nesse programa, que o Senhor tem misericórdia da gente, da nossa carne, dos nossos pensamentos, mas mesmo não merecendo estar à frente da família que estamos, dos cargos, o Senhor nos deu essa posição, então que possamos santificar os nossos pensamentos para receber o Teu Espírito, que sim vai fazer de nós a Tua semelhança. E ser luz nesse mundo, Senhor, não é vaidade, é reflexo. Pai, que possamos morrer todos os dias, porque a melhor versão de si mesmo é aquela que morre diante de Ti e nasce para testemunhar. Nós te pedimos a Tua luz e misericórdia, mais uma vez, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a tua vida, a tua jornada. Abraça esse Pai todos os dias. Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim e Deus age por nós. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Lembrando que nós temos o nosso programa das 11 ao meio-dia e às 9h30 da noite a nossa reprise. E você acompanha também ele na íntegra no nosso canal no YouTube. Anjos da Esperança, tá bom? Até o próximo domingo, que Deus abençoe sua semana, sua jornada. Grande abraço e continua no canal da Esperança. Tchau, tchau.